O mercado de aposta esportiva ele surge no início dos anos 2010, tá? No Reino Unido, principalmente no Reino Unido. E ele vai se expandindo, né, ao longo dos anos. É claro que a Inglaterra, o Reino Unido, sempre teve essa cultura de apostas, tá? Lá ela vem de muitos anos. E só que o evento, a aposta em evento esportivo, começou a ganhar dimensão a partir dos anos de 2010. Na Copa de 2016, ele ganha essa grande dimensão. E o mundo inteiro começa a observar esse fenômeno. O que está acontecendo hoje aqui no Brasil já aconteceu no mundo inteiro e está acontecendo ainda em algumas jurisdições. Por exemplo, Estados Unidos, nós estamos observando a mesma explosão aqui no Brasil, apesar de lá nós só termos 40 estados com as apostas esportivas regulamentadas. Mas há 3 anos atrás, o Supremo nos Estados Unidos julgou que os estados também poderiam explorar as apostas, a modalidade de aposta de cota fixa ou os jogos online, né? Porque não é só aposta esportiva, é aposta esportiva e jogo online. E anteriormente era só em Las Vegas. E hoje em dia, né, teve um crescimento muito grande. Aqui no Brasil, a gente já observa desde 2014. Desde 2013, 2014, começa a crescer. E em 2016 já tem uma explosão muito grande do jogo. Tanto é que quando chega o ano de 2017, o Ministério da Fazenda, os técnicos do Ministério da Fazenda decidem incluir numa medida provisória que ia fazer uma revisão da premiação das loterias da União e também uma nova definição dos beneficiários legais com a inclusão do Ministério Ministério da Justiça e Segurança Pública. Primeiro, eu tenho que destacar que essa é uma das maiores lendas urbanas sobre jogos, apostas e loterias. Que esse ambiente é um ambiente propício à lavagem de dinheiro. Nesse ambiente, no jogo legalizado e regulamentado, é muito improvável que seja usado para lavagem de dinheiro. Basta a gente olhar o histórico, né? O mundo inteiro opera hoje apostas e loterias. E se você tivesse realmente um ambiente propício para lavagem de dinheiro, nós teríamos escândalos quase diários sobre a utilização desse setor. Por uma coisa muito simples. É um setor que tem um compliance muito efetivo, é um setor que tem um holofote muito grande em cima, né, desse setor, do ponto de vista do operador, e ele é caro. Por que ele é caro? Vamos fazer uma análise aí que existem atividades que são muito mais atraentes para se lavar dinheiro do que o jogo. Hoje, a taxa, o game tax do jogo é de 12%, além de toda a taxação de uma empresa prestadora de serviço de lucro presumido. Nós estamos falando aí numa tributação de 38%, 37% do GGR, do lucro. Ou seja, não é uma atividade atraente para o lavador, tá? Existe atividade de prestação de serviço que pagam 16,63, que é muito mais atraente do ponto de vista de rentabilidade. Além disso, se for do ponto de vista do apostador, ele vai pagar imposto de renda. Só que quantias acima de R$ 10.000, você tem notificação obrigatória ao COAF. E ninguém vai lavar R$ 9.999. Normalmente, as estruturas de lavagem de dinheiro, elas lavam quantias muito mais elevadas do que R$ 10.000. E aí, as plataformas de aposta têm que fazer notificação obrigatória. Eu estou dizendo isso para você no mercado regulado, legalizado e regulado. E é o que diz a lei hoje, a legislação brasileira. Prêmios acima de R$ 10.000, a empresa de aposta, né, no caso, o site de aposta, ele tem que notificar o COAF. E aí, se você começa a ganhar muitos milhões,
O COAF vai informar a Polícia Federal vai bater na sua porta. O que pode acontecer é o dono de uma casa de aposta ilícita, e aí eu estou falando hipoteticamente, ele usar uma outra atividade para poder limpar o dinheiro que ele ganhou numa casa de aposta ilícita. E no caso aqui no Brasil, e aí só acrescentando, as marcas de site de apostas que querem ser legalizadas, elas se cadastraram junto ao Ministério da Fazenda. E essas empresas e essas plataformas que se cadastraram junto ao Ministério da Fazenda, elas têm licença em algum país do mundo. Elas operam offshore, mas elas têm licença em Malta, elas têm licença em Gibraltar, elas têm licença no Reino Unido, em Curaçao, e agora elas querem aplicar uma licença aqui no Brasil, por quê? Porque o governo entendeu, um pouquinho tardiamente, mas entendeu, graças a Deus entendeu, de que esse mercado tem que ser regulado, esse mercado tem que ser tributado 5 anos e 10 meses depois da lei aprovada. Vai de bet e esporte da sorte, eu não posso dizer que eles lavaram dinheiro. Primeiro, que eu não conheço o inquérito. E segundo, que o inquérito ainda está em andamento. E terceiro, que pelo que eu li do inquérito, tem muitas pontas soltas no inquérito. Então, assim, eu prefiro não emitir juízo de valor até que a justiça decida realmente se esses indícios se caracterizaram em crimes, para não cometer juízo de valor e acabar sendo injusto com essas plataformas. Agora, o que eu posso comentar com vocês, Eduarda e Fernanda, é que o problema que existe hoje no Brasil com relação à questão do jogo é que a gente precisa entender que essa atividade é uma atividade econômica. Ela precisa ser legalizada, ela precisa ser regulamentada. Enquanto o Estado não colocar o dedo nessa atividade, a gente vai assistir essas operações, às vezes com razão, às vezes sem razão, para fazer cercos a essas estruturas. Na verdade, sempre haverá um empreendedor para dar o que a sociedade desejar. O jogo do bicho está aí para mostrar para a gente que a proibição, na maioria das vezes, não resolve. O jogo do bicho tem 132 anos e mais precisamente, no dia 3 de outubro, ele completa 83 anos de clandestinidade, de ilegalidade. E o jogo do bicho não acabou. Um dos exemplos é a lei seca nos Estados Unidos, quando eles proibiram a venda e a comercialização e a produção de bebidas alcoólicas. O próprio americano descobriu que não era a melhor prática. A proibição é sempre discutível e ela sempre vai favorecer alguém. Crimes e golpes acontecem em mercado não regulado. Porque se você tem um mercado regulado, você tem regras a serem seguidas. O que a gente está percebendo aqui no Brasil foi um problema muito sério com relação ao longo período em que o jogo ficou sem regulamentação. Existem empresas sérias, existem empresas que estão realmente operando dentro de um conceito de legalidade. Essas empresas são empresas do exterior que têm licença naqueles países que eu já citei para vocês anteriormente. Agora, a gente tem empresas que não têm licença, que não têm autorização, que não têm absolutamente nenhuma questão legal para operar aqui no Brasil, principalmente as empresas orientais. E eles perceberam que o mercado brasileiro estava completamente desguarnecido, completamente sem nenhuma proteção. E não havendo proteção, o que eles fizeram? Eles invadiram o mercado do Brasil. Hoje existem pelo menos 2.000 sites chineses, e eu vou dizer chineses porque da parte oriental, que eles identificaram a fórmula. Eles pagam bem para um influencer e o influencer divulga o site. Todas as pessoas que entram nesses sites ilegais através do influencer, o influencer é remunerado. O que aconteceu?
Hoje nós temos aí um mercado completamente selvagem pela operação desses sites ilegais. Eles chegaram ao ridículo de clonar jogos de crash games e jogos de slot. Eles clonaram o jogo do Tigrinho. Então já tem jogo do Tigrinho falso em plataformas de jogos ilegais de operadores orientais. Isso realmente é um problema. Por isso que é extremamente importante que nós tenhamos uma legalização, regulamentação, e se vocês quiserem um pouco mais à frente, eu posso discorrer de como será difícil para os operadores ilegais no Brasil a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Todos os sites que pediram licença no Ministério da Fazenda, obrigatoriamente eles vão ter que se conectar a um sistema desenvolvido pelo SERPRO. Ou seja, esse sistema desenvolvido pelo SERPRO junto com o Ministério da Fazenda vai obrigar que todos os sites que estiverem dentro da legislação brasileira legais, eles vão ter que enviar todos os dias os dados das operações realizadas. Quanto entrou de dinheiro, quanto saiu de dinheiro, cada CPF que depositou, quanto tem na conta daquele portador daquele CPF. Ou seja, o Ministério vai ter total conhecimento e total controle sobre o que está sendo apostado e o que está sendo pago em prêmios. Inclusive, esse sistema que foi desenvolvido, ele vai ser útil para coibir a manipulação de resultado, porque ele vai acender uma luz vermelha todas as vezes que começar a ter apostas em uma partida, né, em um mercado suspeito. Isso vai facilitar e muito. E tem mais. Eu, como apostador, você, Fernanda, e você, Eduarda, como apostadoras, vocês saberão que todos os sites que tiverem o domínio .bet.br é legalizado. Eu não vou precisar entrar numa aventura de apostar em um site que não seja .bet.br, porque eu tenho certeza que apostando num site desse, eu estarei protegido pela legislação brasileira e pelo Estado brasileiro. Essa confusão toda que se montou aqui no país, de dizer que as bets, a pandemia das bets, né, o surto das bets, tudo isso vai acabar. Por quê? Porque você vai ter controle. Esses sites que hoje estão operando aqui, esses sites ilegais que estão operando aqui, vai ser cada vez mais difícil para eles operarem, e o mercado vai amadurecer, vai pasteurizar, e a gente vai ter muito mais controle sobre o que está acontecendo. Falando sobre a questão da arrecadação do governo, a gente tem que entender alguns parâmetros. O governo, nós do setor, e quem trabalha com jogo, e quem estuda jogo há muitos anos, é indiscutível que existe uma cultura de apostas. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Apostar, e aí eu vou falar um pouquinho do ponto de vista da antropologia, apostar é uma forma que os adultos encontraram de brincar mas com dinheiro. Essa que é a diferença. E aí, você precisa exercer algum controle sobre essa atividade. O governo vai arrecadar? Ele vai arrecadar muito melhor que ele arrecade, porque hoje ele não arrecada absolutamente nada e está com o ônus de ter que construir políticas públicas para tratar os jogadores problemáticos. E nós vamos ter jogadores problemáticos? Não, nós já temos esse jogador problemático. Mas 97% da população, segundo a Organização Mundial da Saúde, tem uma relação saudável com o jogo. Eu acho importante que o jogo seja tributado, porque é o seguinte, jogo e loteria só se justificam se eles tiverem uma contrapartida para o Estado e para a sociedade, senão eles não se justificam. Senão eles vão para o bolso de alguém. E quem perde é a sociedade. E aí o custo, o ônus, acaba ficando com o governo, que vai ter que lidar com as questões de saúde desses apostadores.
Já existe um movimento entre as casas de aposta de construir uma solução ou uma alternativa para que parte desses apostadores que tenham problema com o jogo, eles tenham um canal para poder iniciar um tratamento, para que eles tenham um canal para identificar se eles estão com problema ou não, e em que nível está esse problema. Ele pode ser leve, moderado ou grave. Isso é importante, porque a indústria do jogo precisa se conscientizar de que ela tem que dar uma contrapartida também para as externalidades negativas que esse setor pode provocar. A gente acompanha, nós vivemos numa sociedade múltipla, né? Todo mundo fuma, ou boa parte da sociedade fuma, boa parte da sociedade bebe, e boa parte da sociedade joga. E nós vamos ter que aprender a conviver agora com esse segmento da sociedade, só que de forma regulada, e não da forma que estava, completamente selvagem, sem nenhum controle. Eu tenho certeza que vai ser importante para o governo, porque o governo vai gerar recursos. Só agora, pela quantidade de empresas, hoje mais cedo, quando eu olhei o site, estava na faixa de quase 200 empresas. Se você multiplicar por 3, tá? Nós já estamos falando em 6 bilhões de reais, só com as outorgas, sem contar a parte de tributação. E antes, quando a gente não tinha a regulamentação, para onde ia esse dinheiro? Ia para as empresas que operam. E isso é um assunto que é extremamente importante a gente abordar. Nós ficamos 5 anos e 9 meses sem nenhuma regulamentação. As apostas esportivas já eram para ter sido regulamentadas 4 anos depois que elas foram aprovadas em 2018. Elas ficaram os 4 anos do governo anterior e mais 2 anos desse governo sem regulamentação. Todos os recursos que poderiam ser destinados para o pagamento de tributos e pagamento da outorga, eles foram destinados para o marketing. Então, em boa parte, o governo anterior e parte desse governo, e esse governo eu não quero criticar porque ele foi muito ágil e dentro de 6 meses eles conseguiram construir um marco regulatório, mas os recursos desses 6 anos foram investidos em marketing. Eu coloco na conta do governo passado, porque pelo fato do governo passado não ter regulamentado essa atividade, a pedido de 2 deputados pastores, porque atingiria os eleitores conservadores, o governo anterior acabando permitindo que todos os recursos que iam ser pagos, que seriam destinados para o pagamento de tributos e pagamento da outorga, fosse investido em marketing. Ou seja, eles pensaram que, ao não regulamentar, esse mercado não se ampliaria, eles acabaram participando do investimento para que esse mercado chegasse ao tamanho, chegasse à explosão que ele chegou hoje em dia. Portanto, não existe outra fórmula que não seja a do jogo legal. Legalizado, regulamentado, controlado e depurado. Porque a sociedade, o Estado só vai saber se esse jogo presta ou não, se ele é útil ou não para a sociedade, se ele colocá-lo à luz do sol e controlar esse jogo. Aí depois o Estado pode até avaliar o seguinte: olha, não deu certo, então acho que é melhor a gente construir soluções e acabar com essa atividade. Mas no ambiente da web é muito difícil hoje em dia você acabar com o jogo online. E a China, que tem total controle sobre a sua internet, os chineses conseguem apostar através de uso de VPN. Hoje em dia, VPN já não é mais uma besteira depois da história do Twitter. Todo brasileiro sabe o que é VPN. Ou com o uso de criptomoeda. Não acredito que haverá uma expansão do uso de criptomoeda em aposta aqui no Brasil, porque não é uma coisa fácil, né? Não é uma moeda fácil de se lidar.
existem algumas variáveis que o apostador comum brasileiro não vai conseguir usar, já que 80% dos nossos apostadores são apostadores recreativos e não são apostadores high rollers, aqueles apostadores que apostam quantias muito grandes de recursos. Sobre a questão da publicidade das bets, o combustível do jogo online é a publicidade, é o marketing. A maioria das empresas gastam em torno de 35% a 40% dos seus recursos em marketing. Por isso que você vê camisa do time de futebol, placa no gramado, publicidade na TV, uma série de publicidades, e que será reduzida, e que, na minha opinião, elas serão reduzidas a partir do momento que houver regulamentação, porque novos custos da operação vão surgir e esses custos vão acabar limitando e tirando, né, da parcela da publicidade. O que eu vejo é que, desde janeiro desse ano, existe uma autorregulamentação do CONAR. O CONAR editou uma série de portarias sobre como deve ser a publicidade do setor, mas, infelizmente, pelo fato da gente não ter o mercado regulado, você não tem como responsabilizar as mensagens que são transmitidas hoje para os usuários, principalmente a dos influencers, dos influenciadores. Isso é talvez o maior ganho que nós vamos ter a partir da regulamentação, é que nós teremos regras claras de publicidade a serem seguidas pelas plataformas que aplicarem uma licença no Ministério da Fazenda. As plataformas, os sites, terão responsabilidade sobre as mensagens que serão transmitidas, das mensagens publicitárias que serão utilizadas, inclusive pelos seus embaixadores e inclusive pelos influencers. Só para vocês terem noção, na portaria de direitos e deveres, a multa vai de 2 mil a 2 bilhões de reais para uma publicidade feita de forma fora da legislação que está prevista pelo Ministério da Fazenda. Isso vai ser um ganho muito grande. Vai acabar essa história de influência ficar vendendo hora premiada, a hora que mais sai prêmio. Vai ficar de que as pessoas vão ficar ricas com o jogo do Tigrinho, vão ganhar com o jogo do Tigrinho. Esquece, isso vai acabar. Isso vai acabar a partir do dia 1º de janeiro, não vai ter mais. Essas mensagens levianas, não é equivocada, essas mensagens levianas, elas vão acabar, porque senão os sites, né, as plataformas vão ser responsabilizadas, e eles podem ser tudo, menos burro. E quando eu digo que essas plataformas, que essas mensagens levianas, não são os sites, que fique bem claro, não são os sites que hoje operam offshore com licença de alguma jurisdição. E aí eu estou falando os sites sérios que aplicaram licença no Ministério da Fazenda. Eu estou falando esses malditos sites ilegais, orientais, que hoje estão operando aqui no Brasil. Eu vou recorrer novamente aos dados da Organização Mundial de Saúde, que, na minha opinião, são dados, né? A OMS fez uma classificação CID da questão de jogadores compulsivos. Não se usa mais ludopatia, ludomania, viciados, porque, na verdade, as pessoas que perdem a mão, perdem a noção, elas acabam sendo compulsivas. E elas são compulsivas com outras atividades. Na verdade, o jogo acaba sendo um gatilho. O jogo produz externalidade negativa, e 3% da população é afetada por essa externalidade negativa, da mesma forma que outras atividades que geram esse tipo de comportamento. E aí eu estou falando de bebida, sexo, compra, droga e por aí vai, cafeína, tem gente, né? Você tem esse comportamento. O melhor remédio para esse problema é o esclarecimento. E qual é o esclarecimento?
Jogo não é meio de vida, jogo é entretenimento. Jogue como você vai ao cinema, como você vai a um teatro, como você sai para jantar. Você tem um determinado, como você sai para beber com os amigos. Exemplo, eu tenho R$ 20, eu vou jogar R$ 20, acabou R$ 20, acabou a brincadeira. Eu me entreti, eu me diverti e acabou. Da mesma forma que eu vou ao teatro. Ninguém diz para você assim, você está indo ao teatro, você está viciado de teatro. Não, eu sei que quando eu vou no teatro eu tenho que pagar um ingresso para entrar, para me divertir. É a mesma coisa as apostas esportivas, é a mesma coisa o jogo online. É esse que é o grande entendimento que a sociedade vai ter que aprender. E nós vamos, infelizmente, a duras penas e com algumas pessoas cometendo erro, amadurecer o nosso mercado, o mercado de jogo, para a gente entender exatamente isso, que jogo é entretenimento, é diversão. O Reino Unido, que hoje, para mim, é o mercado mais amadurecido do mundo do ponto de vista de apostas e jogos, o percentual de jogadores, com jogadores patológicos, jogadores compulsivos, está na faixa de 1,6. A criança estuda no ensino médio, ela tem uma cadeira de apostas. Por quê? Porque é uma sociedade que vive aposta, convive com aposta. Então, o que eles fizeram? Eles educam o seu cidadão para que ele entenda o seguinte: você vai conviver com esse ambiente por resto da vida. Então, se você vai conviver com esse ambiente por resto da vida, é melhor você aprender como você lida. O que está acontecendo aqui no Brasil é que a gente tem uma demanda reprimida de 83 anos, onde as pessoas acabam de descobrir um cassino na palma da sua mão, e aí nós estamos enfrentando, e desordenadamente, e nós estamos exatamente no pico, no ponto máximo, né, dessa cadeia de problemas gerada pela essa oferta abusiva de jogos no país. Primeiro que você vai ter outro volume de apostas, um volume muito menor, porque vai dar trabalho. Para você se cadastrar num site, você vai ter que fazer um QSI, você vai ter que mostrar sua foto da sua identidade, botar a carinha dentro daquele espaço redondo, igual quando a gente abre uma conta bancária. Você vai ter que identificar que realmente é você que está apostando. Todos os depósitos que você fizer numa casa de aposta, só o seu CPF que pode sacar. Então, você vai ter uma série de regras e uma série de limitações. Apostar só com o número do celular, igual eu tenho visto ultimamente, que você coloca só o número do celular e gera um QR Code com Pix, isso vai acabar. Então, a partir do momento que isso acaba, você reduz essa demanda, você reduz esse volume de apostas e você passa a ter controle. Por exemplo, quando se cadastrar no site, você vai estabelecer qual é o seu gasto diário de apostas. E se você estourar o seu gasto diário de apostas, você não pode aumentar o seu gasto naquele dia. Você tem que esperar 24 horas para você aumentar seu gasto de aposta. Só isso daí já é uma ferramenta inibidora. Porque se eu estabelecer que meu gasto é R$ 100 por dia, R$ 700 por semana, R$ 3.000 por mês, eu não posso apostar mais do que isso. Isso é um diferencial. E a legislação brasileira e a regulamentação brasileira tem essa previsão. Vai mudar? Claro que vai mudar. Vai mudar da água para o vinho. O que nós estamos vendo hoje em dia não é culpa dos sites que são licenciados em alguma jurisdição e que, inclusive, tem publicidade em placa de gramado, em camisa de futebol. Porque a culpa de hoje é 6 anos sem regulamentação e a invasão dos sites orientais. Eu defendo sempre o jogo legal. Eu acho que não existe um não jogo. O Brasil é uma sociedade apostadora. Ou o jogo é legal ou ele é ilegal. Então, entre o ilegal e o legal, eu prefiro que ele seja legalizado para que os apostadores possam sempre fazer sua fezinha sob os olhos atentos do Estado, para que ele não tenha problemas dos efeitos nocivos do jogo ilegal.